Boa tarde a todas. Na realidade, para mim, às vezes é um desafio gravar, né, um vídeo, dar estudo de um modo geral. Nem sempre é fácil, é uma responsabilidade muito grande, mas assim, Deus fala com a gente, né? Assim como eu hoje estou dando uma devocional, eu sei que outras irmãs também têm capacidade para fazer isso, porque nós que oramos, nós que buscamos ao Senhor, assim, que temos o nosso dia a dia de devocional, cada um do seu jeito, da sua forma corrida, né? Alguns têm mais tempo, outros têm menos. Eu sei que a vida da gente é assim mesmo, né? Nem sempre é tão fácil. Mas eu queria dizer para vocês que até mesmo esse estudo que eu preparei aqui, ele foi um estudo que eu preparei assim, praticamente numa devocional dentro do ônibus. Eu pego um ônibus que ele faz um turno muito grande, ele é um ônibus muito ruim, sacode, balança muito e normalmente eu sento sempre no fundo, né? Porque normalmente a gente quer sentar mais sozinho, até mesmo devido à Covid. Então, às vezes eu sento mais separada mesmo, né? E eu estava lendo a Bíblia, não tenho feito isso de uma forma como deveria, né? Então, às vezes a gente fica um pouco desanimada, porque na verdade a gente sabe da importância que é ler a palavra de Deus todos os dias. A gente precisa disso, porque a gente é bombardeado de muitas coisas que não agradam a Deus no nosso dia a dia, e a gente tem uma luta contra a carne, a gente tem uma luta contra as potestades, né? Então, muitas vezes nós somos derrotados até mesmo por não ter a palavra em nós, né? Então, a importância de estarmos buscando o Senhor, a sua presença, é algo muito importante, né? Então, orarmos e buscar a palavra de Deus é algo que tem que ser de suma importância para a nossa vida, mesmo nos momentos corridos. Simplesmente ler a palavra de Deus, às vezes você fala, mas aí eu só vou ler hoje. Não importa, leia, é a palavra de Deus, porque se você não ler isso, alguma coisa vai passar por você que você vai estar lendo também. A palavra de Deus é importante, ela tem que estar sendo uma prioridade em nossas vidas, né? Bom, mas não é sobre isso, não é sobre a leitura da palavra de Deus que eu vou falar hoje, tá? O que eu quero dizer é que logo quando eu levanto de manhã, eu acordo com uma roupa, né, que é a roupa que eu usei para dormir. Então, para ir trabalhar, normalmente eu não uso essa roupa, porque ela não é adequada. Então, eu acabo não usando essa roupa, porque ela não serve para que eu vá trabalhar, né? Normalmente é basicamente um pijama, né? Então, não dá para ir trabalhar. Então, o que eu faço? O que eu faço? Eu visto uma outra roupa, eu tiro aquela que eu tô e me revisto. Eu venho me revestir, porque aquela roupa não está adequada. Assim como cada uma de vocês fazem, eu tenho certeza, né? Para cada ocasião, muitas vezes a gente coloca uma outra roupa, nem sempre a gente usa aquela que a gente está ali, porque nem sempre aquela que está ali é adequada para receber uma visita, até mesmo para ir na padaria ou no mercado, ou aquela roupa dá para ir na padaria, dá para ir no mercado, mas às vezes não dá para ir para a igreja porque às vezes ela está muito surrada, mas às vezes não, né? Às vezes eu mesma sou uma pessoa assim que eu acho que eu sou meio desligada para isso, né? Eu gosto, eu acho que tem uma forma de a gente vestir, mas eu trabalho de calça jeans e normalmente de tênis, e muitas vezes eu tô de calça jeans e tênis também na igreja, porque às vezes você tá a fim de ficar mais à vontade, né? Então, a forma de você vestir, não importa a forma como você tá preocupado em se apresentar, né? Às vezes você só se reveste, muitas vezes você tem que se revestir. E a gente tem essa preocupação, por mais simples que seja, por mais ou à vontade, ou formal, ou seja como for, ou para dormir, ou para sair, ou para ir no mercado, em algum momento você vai se revestir, né? Você vai colocar uma nova roupa, uma roupa que vai fazer uma diferença naquele momento, né?
E é interessante que a palavra de Deus, ela tem esse termo, revestir. E é sobre esse termo que eu quero falar, porque aqui deixa alguns sentimentos que a gente deve estar praticando no nosso dia a dia, né? Então a gente vai estudar, na realidade hoje, um versículo porque tem vários itens, ou seja, como se fossem várias peças que a gente teria, que deveria estar em nós, que deveriam nos revestir. A gente tem que nos revestir. É isso que Deus coloca na palavra de Deus, sobre a gente se revestir, né? E na realidade, eu vi esse texto em Colossenses capítulo 3, tá? Eu vou abrir aqui, em Colossenses capítulo 3, e aqui ele começa dizendo assim, ó: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Né? Esse é o começo de Colossenses. Aqui, quando eu comecei a ler essa passagem, ele começou falando sobre essa questão, né? Essa nossa união com Cristo, né? E nos desafiando a buscar as coisas do alto. Quando você tiver oportunidade, leia, que é interessante que aqui ele fala sobre como largar algumas coisas da nossa carne, algumas coisas que a gente luta com relação à nossa carne, alguns tipos de sentimentos ruins que Deus fala que a gente deve totalmente despojar desses sentimentos. Mas eu peguei o versículo que seria o versículo 12. Ele fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, aqui é aquilo que eu estava falando sobre a questão da roupa. Aqui, esse versículo está falando sobre a questão da gente se revestir, né? Se vestir de novo. Mas aqui é um revestimento que ele não é físico, né? A gente sabe, ele é espiritual. E muito desses termos que aqui estão, que Deus falou da gente colocar o quê? De ternos afetos, né? Daquela coisa meiga, daquela coisa que encanta, né? Que faz diferença na vida dos outros. Então, na realidade, Deus ele está nos desafiando a se revestir. E a gente tem que estar olhando essa situação, né? A primeira coisa que ele fala aqui, desse primeiro revestir, é de misericórdia, né? Da gente se revestir de misericórdia. É a primeira coisa que ele fala, né? A misericórdia, ela é senão que uma compaixão. Uma compaixão pela situação da outra pessoa, né? Da situação, da dificuldade, a gente olhar para a situação daquela pessoa e ter misericórdia. Não é um olhar crítico. Muitas vezes a gente tem um olhar crítico para a situação. E às vezes a gente até fala, também, né, tomou essa decisão, foi parar nisso. Né? Isso não é misericórdia. Misericórdia é quando a gente vê alguém sofrer e a gente dói profundamente com a dor daquela pessoa. A gente vê a situação que aquela pessoa está sentindo e a gente fala, nossa, é muito triste aquela situação. Você dói, aquilo te machuca, você sente compaixão, você não gostaria de ver jamais a pessoa passando por aquela situação. E Deus, Ele é assim com a gente, Ele é misericordioso. Lá em Lamentações 3, eu até anotei aqui, Lamentações 3, 22 e 23, fala desse jeito. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Lamentações. Deixa eu abrir aqui, a gente vai ver bastante versículos, só que de uma forma mais
mais prática, né? Mas eu vou colocar. Então, em Lamentações, fala desse jeito. Peraí, deixa eu abrir aqui, que eu já deixei marcadinho para ser mais rápido. 3, 22 e 23. A misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Graças a Deus, gente. Deus, Ele é misericordioso comigo. Quantas vezes eu piso na bola, quantas vezes eu faço coisa que não agrada, mas Deus, Ele tem misericórdia. E é essa misericórdia que me ajuda. E essa misericórdia que Deus tem para comigo, Ele quer que eu tenha esse olhar para o outro também. Então Deus busca isso na nossa vida, a gente ser uma pessoa misericordiosa. Então lembra, se Deus se renova, as misericórdias dele se renovam a cada dia, com relação à minha vida e à sua, então que também possa ser renovados as nossas misericórdias para as outras pessoas. Outra coisa que aquele versículo fala, a gente continuando lendo aqui em Colossenses, ele diz também aqui, de bondade, fala, ternos afetos de misericórdia e de bondade. Ser bom, fazer o bem para o outro, é algo que tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente tem que fazer o bem, porque a palavra de Deus fala o que em Romanos 12, 17. Eu vou abrir aqui rapidinho. Romanos 12, 17. Espera aí, que eu já deixei marcado para ser mais fácil, mas a gente se perde aqui um pouquinho, né? Mas aqui, Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Deus não está falando, mesmo que alguém te faça mal, Deus quer que você faça o bem, que você venha ser boa. E a bondade, ela é uma coisa maravilhosa, porque quando você é bom, você faz uma atitude, você tem uma atitude para o outro, né? E muitas vezes, às vezes são pequenas coisas, né? Às vezes, você ser bom, às vezes no trânsito, é parar para um pedestre passar. Às vezes, é parar para uma outra pessoa passar, né? Eu que pego o ônibus, às vezes é olhar para uma senhora que trabalhou como eu o dia todo. Às vezes não é nem tão mais velha, mas você olha, você percebe que ela é uma senhora e você dá um lugar para ela. E você também estando cansada, querendo poder estar sentada. Então, na realidade, você vai fazendo a bondade, suprir a necessidade de alguém, financeiramente, isso ser bom também. Então Deus fala que a bondade faz parte da nossa vida, então nós temos que praticar o ser bom, mesmo que muitas vezes a gente recebeu um mal, mas Deus quer que sejamos bons. Continuando aqui em Colossenses, vamos continuar na nossa lista do nosso revestimento. Então nós temos que se revestir de misericórdia, que nós vimos, nós temos que se revestir de bondade e temos que nos revestir de humildade. O que é humildade? Humildade é uma pessoa pobre que não tem nada? Nossa, aquela pessoa é humilde. Não, essa humildade é algo de espírito, é algo que vem de dentro. A humildade é aquela pessoa que conhece as suas limitações. É aquela pessoa que ela olha a outra pessoa até superior a si mesma. Ela não vê que aquela pessoa ela não se enxerga maior do que os outros. Pelo contrário, ela sempre tem uma disposição em ajudar. Você vê que uma coisa vai relacionando a outra, né? O misericordioso, ele vê a situação. O bondoso quer ajudar a pessoa na situação, né? Agora, o humilde, ele olha e ele não se acha maior do que os outros. Então, a Deus quer que nós tenhamos essa humildade. Parece ser coisa simples na vida, né? Parece que seria prático você olhar e sofrer com os problemas dos outros, você olhar e ser bom. Mas muitas vezes a gente olha a situação das pessoas, a gente não olha dessa maneira.
né? E ser humilde, mas muitas vezes a gente não é humilde. A gente acha que sabe, a gente se acha melhor por algum motivo e nós não somos. Nós não somos. Olha o que a palavra diz sobre quem é humilde. Está lá em Mateus 5:5. Eu vou ler rapidinho, né? Porque o tempo da gente também não é muito, mais Mateus 5:5 fala as bem-aventuranças. E nessa bem-aventuranças fala desse jeito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você vê que coisa linda? O humilde, porque deles é o reino dos céus, gente. Porque o humilde, ele não está, ele é como se fosse um servo humilde. O humilde, ele é um servo do Senhor, né? Então, é interessante quando a gente para analisar essa situação. E continuando, falando sobre nos revestir, eu estava falando sobre o humilde, né? Que ele é um servo de Deus, mas também ele é um servo das pessoas, né? Porque ele não trata as pessoas como sendo, ele trata as pessoas superior a ele mesmo, né? Então é importante essa atitude de humildade na nossa vida. Continuando, a palavra de Deus também fala sobre a mansidão. Colossenses fala sobre a gente se revestir de mansidão. Mansidão, todo mundo já sabe o que é um termo muito conhecido. Mansidão é ser manso. É aquela pessoa que ela está disposta a fazer de tudo para amenizar qualquer situação complicada, que seja de uma briga, de uma divisão. A pessoa mansa, ela está disposta a abrir mão do que for para não entrar numa confusão. Exatamente. E tem uma palavra que eu acho muito interessante, que a palavra, ela que está lá em Provérbios 15, um versículo muito conhecido, que fala de palavras, que está lá em Provérbios 15:1, que diz da seguinte maneira, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O manso, ele desvia, ele vai usar a palavra para acalmar a situação, e não para aumentar ou criar uma discussão. Então, nós não temos muito o que falar sobre ser manso. A questão é a gente praticar a mansidão na nossa vida. Aprender a estar em determinadas situações, a não fomentar coisas difíceis, a aumentar a situação, aumentar a briga, mas aprender a usar a mansidão na nossa vida. Isso é muito importante. Então, vamos ser mansos, que a palavra de Deus fala. É uma das coisas que Deus pede para a gente se revestir. Vamos nos revestir da mansidão. E agora, por último, vamos nos revestir da longanimidade, né? É uma palavra longa mesmo, mas é uma palavra interessante. Ela é longa porque também tem uma descrição que eu peguei dessa palavra, que eu vi dessa palavra, que eu achei muito interessante, sabe, gente? Ela diz assim: longanimidade é uma virtude de suportar com firmeza contrariedade em benefício de outrem. Ou seja, né? Quem é longânimo, ela está disposta a aceitar uma decisão, aceitar uma situação que às vezes não é boa para ela, mas vai ser bom para o outro. Então, eu diria que o longânimo, ele é um altruísta, porque o longânimo, ele está disposto a abrir mão de alguma coisa que talvez fosse mais confortável para ele, ou que fosse melhor para ele, em benefício do outro. Essa é uma pessoa altruísta. A pessoa altruísta, ela pensa no bem-estar do outro. Então, gente, eu queria deixar essa palavra para vocês, para a gente poder estar tratando isso, tá tratando essas atitudes nas nossas vidas, porque muitas vezes parece que não, mas a gente tem dificuldade. E muitas vezes a gente faz a coisa muito mecânico, não é de coração, não é realmente como Deus queria que a gente
que a gente fizesse, né? Então vamos observar se a gente tem sido misericordioso, se a gente tem sido bom, se a gente tem sido longânimo, né? Se a gente tem sido humilde, manso. Essas características têm que fazer parte de nós que somos cristãos. A gente tem que estar praticando isso no nosso dia a dia. E se alguma dessas características a gente está tendo dificuldade, então a gente tem que colocar diante de Deus, pedir para Deus nos ajudar a praticar. Porque o nosso objetivo aqui é estar mostrando Deus para as pessoas. E para mostrar Deus para as pessoas, a gente tem que praticar o que Deus nos ensina, né? O último estudo falou, ou nós sejamos, ou nós agimos carnalmente, ou nós vamos agir espiritualmente. O que nós somos? Nós somos Deus quer que a gente seja um homem espiritual e não um homem carnal, né? O último estudo a gente trabalhou sobre isso. Então vamos buscar ser uma mulher espiritual, tanto lá fora como na nossa família, né? Agora eu quero encerrar dizendo que eu sinto muita falta das irmãs, eu sinto falta desse contato que a gente tem, e eu desejo a vocês que Deus continue abençoando, cuidando da vida de cada uma, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.